E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida de 3! Pra quem não nos conhece, eu sou Léo Leonardo, mas podem me chamar de Léo Car. Eu sou Felipe, mas podem me chamar de Fep Mel. E eu sou a Camila, mas podem me chamar de Kemi. E antes de tudo, deixem o seu like Se inscrevam no canal Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo! Pessoal, hoje a gente está fazendo nosso primeiro podcast em estúdio aqui na Fábrica de Cultura. A gente já gravou um outro podcast, só que não foi no estúdio desses. Foi bem improvisado, com o professor Marcelinho. Estamos muito contentes que o nosso canal está chegando aos 1.000 inscritos. Temos certeza que esse podcast aqui no Estúdio Fábrica de Cultura vai ajudar bastante os nossos inscritos. E... E pessoal, aproveitando, vamos mostrar nosso convidado, que é o professor Wilson. Ele vai ser o nosso entrevistado de hoje. Ele dá aula de circo aqui no Fábrica de Cultura. Seja bem-vindo, professor! Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô bem feliz com esse convite, foi uma surpresa pra mim. E tô bem nervoso também, não sei se deu pra perceber. É o meu primeiro podcast, vocês têm mais experiência do que eu com podcast. Então eu queria dizer que eu tô bem nervoso aqui, mas bora lá. Professor, quantas turmas você dá aula hoje na Fábrica de Cultura? Olha, hoje na fábrica eu dou aula pra 2 turmas de circo. Uma turma de manhã e uma turma à tarde. A turma de manhã é que eu vou participar na sua aula, certo, professor? Com certeza, Léo. Fazer um monte de exercício, um monte de flexão. Isso é bem legal. Eita! Você Em vai quantas voltar unidades pra você voltar. dá aula? Em quantas unidades? Em quantas unidades, eu já dei aula, a gente tem, acho que é triste, né? Mas a gente acho que tá com 6 fábricas agora. Ó, E eu já dei aula na fábrica da Brasilândia, na fábrica do Jaçanã e aqui na fábrica do Cachoeirinha. Atualmente eu só dou aula aqui na fábrica do Cachoeirinha. Eu não sabia que você dava aula em tantos lugares assim, hein? Já dei bastante aula, Léo. como você começou o seu trabalho na Fábrica de Cultura? Olha, eu diria que eu comecei meu trabalho na fábrica de cultura quando a fábrica de cultura inaugurou. Antes de dar Nossa. aula. Faz um tempinho. Bastante tempo, né? Antes de eu dar aula de circo, eu comecei como aprendiz aqui na fábrica de cultura. Ah, Legal. tá. Então, eu comecei fazendo aula aqui, lá em 2012, 2013. E fiz aula em outros lugares, fui me profissionalizar. E eu comecei a dar aula aqui, entre indas e vindas. Comecei a dar aula aqui, acho que 2018 ou 2019. Tá bom. E há quanto tempo você já dá aula? Eu dou aula há 5 anos. Aula de circo. Também é bastante tempo. Eu considero que é um tempo curto ainda, né? Porque eu tenho colegas de trabalho que dão aula já há 10 anos, né? Tem Nossa. uma galera que… se vocês acham que eu sou velho, tem uma galera bem mais velha do que eu. mas é um tempinho bom, assim. Tá bom. Não é tanto e também não é pouco. É. Quais são os horários e os dias que você dá aula aqui na Fábrica de Cultura? Olha, esse semestre eu vou dar aula de quarta e sexta, no período da tarde. E de quinta-feira eu vou dar aula de manhã e de tarde. Ah, tá. Já pra ir me atualizando aqui nas aulas, já ficar tudo ok. É verdade. Que vai ficar de Quinta-feira. manhã agora, né, Léo Car? Aham. Legal. Professor, além do circo, quais cursos disponíveis tem na Fábrica de Cultura? Olha, eu vou tentar lembrar todos, que tem bastante É um curso. monte. É verdade. Mas tem… Se eu esquecer alguma coisa, vocês me ajudam, hein? Tá. Tem artes visuais. Eu faço artes visuais. Faz artes visuais, arrasou. Tem dança. Tem capoeira. A gente... Tem teatro. Tem violino. Violoncelo. Tem… Ai, meu Deus, se eu esquecer algum… Violão? Os meus colegas vão ficar bravos comigo. Tem violão. Que mais? Balé. Balé. De Animação. noite eu lembro do karatê. Tem karatê à noite, mas karatê é um curso extra-fábrica, né? Um curso Também pela tem articulação. animação 2D. Animação eu gosto 2D, vai ter pilotagem de drone, também agora do 4.0. Disso eu não sabia, hein? Eu também não. É, também. Impressão 3D também é um curso novo. Esses cursos são cursos novos, né? Que vai ter por conta do 4.0. Ah, tá. São cursos mais voltados para arte e Tecnologia. tecnologia.
É isso aí. Vocês gostam de tecnologia? Sim. Gosto. Sim. Eu também fiquei sabendo que vai ter curso de foto, de essas Vídeo, coisas, hein? Foto É, e vídeo. Tem foto e vídeo, tem foto e vídeo. A professora também é muito legal, a Promelina. Mas eu não lembro os horários. Não briguem comigo. Quais dificuldades você já encontrou ou você ainda encontra nos seus alunos? Olha, dificuldade a gente vai ter sempre, né? Porque a gente vem pra aprender algo novo. E sempre que a gente aprende algo novo, ou começa a aprender algo novo, tudo é muito difícil, né? É muito diferente. Então, acho que eu diria que é esse contato com o diferente. Porque eu dou aula de circo, né? E aí, normalmente, a gente aprende a fazer coisas que a gente não faz no nosso cotidiano. Então, sei lá, fazer cambalhota, a gente não sai por aí fazendo cambalhota. Eu entendo isso. Eu já fiz a aula de circo. Quando eu entrei, também era tudo diferente pra mim. É muito diferente, né? No começo estranha. Então, acho que esse começo é um pouco complexo, porque é muito fora da casinha, assim. E como bem você diferente. faz pra ajudar eles? Com paciência. Você pode perguntar pro Léo Caio, eu sou um professor bem paciente. Posso ser bravo, mas eu sou bem paciente e precisa muito nesse começo. Porque no circo também a gente lida com o medo, né? Então a gente tá… Às vezes, virar cambalhota pra uma pessoa pode ser muito fácil. Por exemplo, Kemi, pra você virar cambalhota pode ser muito fácil, né? Que já fiquei sabendo que você faz ginástica. Pro Fep Mel pode ser mais difícil fazer uma cambalhota. Então, eu vou ensinar a mesma coisa, só que daí eu vou usar técnicas diferentes pra ensinar a mesma coisa. Eu também lembro lá do trampolim e do trapézio, que no trampolim era difícil também manter o equilíbrio. No trapézio era difícil ter a força pra conseguir. Sim. Tudo que a gente faz no circo, a gente usa bastante força. E às vezes não parece, né? E uma técnica também é enganar, dizendo que vocês não estão fazendo força, mas na verdade vocês estão fazendo muita força. E é legal falar também que além dos cursos que a gente também tem a seção de espaço, né? Que é para espaços como o estúdio, que é aqui onde a gente tá hoje, né? Tem salas de dança para você ir ensaiar também. É só checar com o pessoal da articulação e agendar esses horários, é bem tranquilo. É tipo cursos assim, de férias, essas coisas. Sim, também tem curso de férias. Inclusive, semana que vem vai ter curso meu de férias. Eu e da Prolucia, a gente vai dar cursos de gincanas circenses. Gincanas circenses. Eu vou ver se eu participo, hein? Bora, não bora. tava Bora sabendo. todo mundo. Chama todo mundo. Vem todo mundo. Vem todo mundo! Tá ouvindo, Kemi? Pessoal, agora a gente vai falar um pouco mais do professor, que a gente tava falando mais aqui da fábrica. Então, vamos pra primeira pergunta. Ei. Professor, com quantos anos você começou a ter essa vontade de ser artista circense? Eu comecei a ter vontade com… Acho que eu tinha 16, 17 anos, assim. E… eu via muito vídeo na internet, de vídeos circenses, No assim. YouTube? No YouTube. Eu ficava a madrugada inteira assistindo YouTube. E tinha um artista específico que era o… Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome dele. Mas ele fazia muita coisa na faixa, de pranchas. E eu ficava a madrugada inteira assistindo e achava aquilo muito fácil. Falei, gente, é muito fácil fazer isso. Acho que eu quero fazer também. E aí eu fui começar a procurar lugares pra fazer aula de circo. Já que tá falando do YouTube, já tá inscrito no canal? Claro que eu tô inscrito no Aê! canal. Eu faço Então parte já se desses quase inscreve. 1000 inscritos. Então vai lá, galera, se inscreve, não esqueça, ativa o sininho. Deixem um like. Eu sempre quis falar isso. Deixem um like, ativem o sininho. Compartilhem o vídeo. E segue a gente no nosso Instagram também. vida.d.3. E, professor, o que você fazia antes de trabalhar no circo? Antes de trabalhar no circo, eu trabalhava com RH. Eu sou formado em administração e eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava com recursos humanos. Então, eu fazia contratações de pessoas. Todo o trabalho burocrático que a gente faz de escritório, assim, eu fazia essas coisas. Nossa, nem parece. Não parece, né? É meio estranho, né? Com que idade você começou no circo? Então, tem muito a ver com a pergunta da Kemi, né? Então, eu comecei a querer fazer alguma coisa lá com meus 16, 17 anos. E eu comecei mesmo a fazer aula de circo quando eu tinha 18, né? Eu sempre falo que o circo é pra qualquer idade, né? É claro que quando a gente começa mais novinho, é tudo muito mais fácil, ou nem tudo.
Mas o circo é pra qualquer idade. Então, não tem idade pra começar a fazer circo. Eu, se eu não me engano, eu comecei a fazer ano passado com 10 anos, né? E aí pra qualquer idade. Também tinha lá gente com 8. Sim. Aqui na fábrica, as aulas é a partir dos 8 anos, né? Mas tem lugares que você começa mais cedo. Na ginástica mesmo começa mais cedo, né? Com 5. No karatê tem gente lá que faz com 7, 6. Legal. Professor, qual foi a sua inspiração para começar no circo? Olha, a minha inspiração pra eu começar no circo é esse rapazinho, eu esqueci o nome dele. Mas ele é um artista do Cirque du Soleil. Ele é brasileiro e trabalhava no Cirque du Soleil. Não sei se hoje ele ainda trabalha. E foi a primeira pessoa que eu vi fazendo as coisas. E falei, nossa, que legal, eu quero muito fazer isso. Já ouvi falar desse circo aí, Circo du Soleil. Eu também. O Cirque du Soleil, inclusive, ele tava no Brasil. Ele saiu recentemente, né? Tava com o espetáculo Bazar, se eu não me engano. Eu ouvi falar, eu fui. mas eu não lembro de ter ido, assim. Eu posso até ter ido, mas já faz tempo. Olha, eu vou falar um pouquinho rapidinho do Cirque du Soleil, tá? Ele é um circão que tem… a base dele é no Canadá, mas ele viaja o mundo inteiro. Aqui na Legal. fábrica, inclusive, a gente fez uma saída pedagógica pro Cirque du Soleil pra assistir Corteu. Mas isso faz um tempinho. Esse ano a gente não conseguiu ir assistir o Cirque du Soleil. Ah, tá. Quem sabe na próxima aí, ó, galera. Pra gente ir. Você tem alguma outra profissão? Olha, hoje eu só trabalho com circo, né? Então, tanto dando aula, quanto me apresentando. Então, sou artista de circo e também sou arte educador. E sendo artista de circo, a gente acaba fazendo um monte de coisa também, né? Então, a gente faz produção, direção, iluminação, preparação corporal. Então, várias profissões em uma só. Mas verdade. assim, antigamente você já fez alguma outra apresentação de dança, não sei? Então, até com o circo ainda, né? Pra se formar em circo, eu fiz um montão de coisa, né? Pra me formar em circo. E uma das coisas que eu fiz por muito tempo, eu fui bailarino clássico, né? Então, fiz aulas de balé clássico, de aquele negócio de fazer plié, tudo isso eu fiz. Fiquei um tempão me apresentando com algumas companhias de dança. E hoje eu tô querendo voltar a fazer aulas de balé. A Kemi sabe de balé, hein? A Kemi Deve faz estar balé. entendendo tudo. Você faz aula de balé aqui também? Eu Ela faço. Ai, legal. E, professor, além dessas coisas de circo, balé, ginástica, essas coisas, você gosta de alguma coisa menos… Menos menos desse estilo. artística, desse É. estilo? O que você gosta de fazer além disso? O que eu gosto de fazer além disso, eu trabalho muito com o corpo, né? Então, eu tô o tempo inteiro me movimentando. Quando eu não tô me movimentando, eu gosto mesmo de me jogar no sofá e assistir séries. Assim. E aí, eu vou nesses extremos. Então, eu tô me mexendo o tempo inteiro. Parei de me mexer, eu quero descansar. Faz sentido, né? O tempo todo se mexendo, vai fazer o quê? Sim. Professor, já pensou assim de parar com a carreira de circo por algum motivo? Eu penso nisso dia sim, dia não. É porque… É isso, é um trabalho que a gente faz corporal, né? Então, tem um desgaste corporal muito grande, né? Então, tipo, às vezes a gente se machuca. Às vezes a gente não chega onde a gente quer, né? Onde a gente almeja. Não sei se vocês, mas eu sou um pouquinho ansioso. Então, às vezes você quer chegar, sei lá, no Cirque du Soleil, mas você não chegou ainda, sabe? E aí, às vezes, você fica um pouco chateado com alguma coisa ou outra que acontece, aí você fica, poxa, poderia estar trabalhando no escritório. Mas, ao mesmo tempo, eu penso o tempo inteiro, eu sou bem grato pela minha profissão. É uma carreira que eu escolhi, é muito satisfatório trabalhar com o que você quer trabalhar, né? Com o que você escolhe. Então, eu sou muito feliz pelo que eu escolhi fazer, assim. Eu também sei que quando você vai lá no trapézio, fica com um montão de bolha na mão, né? Fica com um montão de bolha na mão. A minha mão, ela é cheia de calo, assim. É uma coisa horrorosa. Mas eu comprei um raspador de calo essa semana. Pra tentar dar um jeito nisso. Fazer o quê? E, professor, você tem algum parente que já te ajudou na sua carreira de circo? Não diretamente. Porque na minha casa, assim, na minha família, todo mundo tem trabalhos, acho que mais normais, assim.
Então foi uma surpresa, até porque eu não comecei muito novo, né? Eu comecei mais velho. Acho que foi uma surpresa pra minha mãe quando eu falei: Oi, mãe, agora eu tô fazendo aula de circo. Tipo, do nada. E tem isso também, né? Era um hobby, né? E fui fazendo. E agora eu trabalho com isso, né? Então, pros meus pais, é diferente também, né? É o primeiro filho artista. Artista eu não diria, que meu irmão também ele é músico. Mas que realmente é na profissão, sou só eu, assim. Professor, já deu alguma coisa errada numa apresentação sua ou dos seus alunos? Já Cara, apresentações com os alunos é muito mais tranquilo, assim, tipo, de ter algum errinho, alguma coisa sair do controle. Mas é tudo mais controlado, assim, né? Porque sempre sou eu e outro professor, né? No caso, eu e a Lucia. Um beijo pra Lucia! E então a gente tá sempre muito atento para que tudo aconteça dentro do possível, assim, sabe? Então acontece de um errinho ou outro, mas isso é super normal. Agora, profissionalmente, assim, e aí já aconteceu um monte de coisa. Tipo assim, você tá lá fazendo treinamento no trapézio, você cai no trapézio, cai no colchão. Esses erros aí são normais. Mas já aconteceu em alguma apresentação? Em alguma apresentação minha, já aconteceu de eu cair do trapézio. Vixe. Não foi nada grave, assim. Que bom. Até porque eu tô aqui. Mas já aconteceu de eu cair do trapézio uma vez. E eu normalmente apresento sem colchão, né? Então foi mais o micão, assim, de você cair de bumbum no chão. Levantar, fazer carão e continuar fazendo as coisas, assim, né? Mas já aconteceu, sei lá, de tá saindo de cena e chutar refletor. Eu sou meio estabanado, sei lá, esquecer a hora de entrar, esquecer deixa, isso é cotidiano. Mas de que altura você caiu do trapézio, assim? Foi… Muito Muito alto. alto, muito baixo. Ai, foi baixinho. Acho que o trapézio tava com uns 5 metros, contando com a minha altura. Eu tenho 1,75 m, não sou muito alto. Eu devo ter caído de coisa de, sei lá, 1,5 m, 2 metros. Então não foi tão alto assim. Não foi tão alto. É que qualquer queda é perigosa, né? E por isso que a gente aprende a cair bastante. E a improvisar também, sorrir, da forma né? que você cai, né? A forma que a gente cai diz muito, né? Antes bater o bumbum do que bater a cabeça. Né? Mas é isso, a gente tenta sobreviver, segurar no sorriso. Que né? bom. E eu lembro que nesse dia eu ainda voltei pro trapézio, porque o número não tinha acabado, né? E não tinha muito o que fazer. Ou eu assumia a vergonha, tipo, putz, caí. Ou eu voltava e já tava tudo bem. Segue a vida, né? Segue a vida. Cai e continua. Onde você participou pela primeira vez no circo e como foi essa experiência? Olha, como eu falei, eu comecei aqui na fábrica, né? Lá em 1500, não, mentira. Não faz tanto tempo assim, não. Mas eu comecei aqui na fábrica e a minha primeira apresentação fora da fábrica foi numa quadra. Eu lembro muito bem, inclusive tem a foto disso ainda. Que eu apresentei um número de trapézio. Lá em São Bernardo do Campo. Foi a primeira vez que eu apresentei fora da fábrica. Foi quadra do quê? De futebol, de basquete? Era uma quadra de futebol. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um festival de circo. Eles fizeram um festival de circo. Então, montaram uma trave para colocar os aparelhos circenses. Então, foi a espaço aberto, assim. Sim. Mas era o quê? Futebol, assim, com campo pequenininho? Futebol de grama, assim? Como Era futebol de futsal, de Pegando grama. informações. Era muito grande. Não, a quadra era grande, assim, né? E acho que o que mais foi aproveitado da quadra foi a arquibancada. Então não era um campão de futebol, sei lá, tipo o estádio do Corinthians. Era tipo mais uma quadra dessas que a gente tem em bairro, assim, sabe? Não era campo de areia, também não era campo de… Como é que Grama? é? De grama, também não era campo de grama. Então Futebol não manjo muito. Então era de piso, assim? Era de de futsal. futsal. Boa, futsal. Quais foram os seus primeiros professores de circo e de onde eles eram? Meus primeiros professores de circo eram daqui da fábrica mesmo. Eu comecei a fazer circo aqui. Meus primeiros professores foram a Karine e o Alan. E o Hélio. Foram os meus 3 primeiros professores de circo, né? Isso em 2012, 2013. E aí, a Karine me dava aula de aéreos. Até hoje, ainda me ajuda com um montão de coisas, né? E hoje a gente dá aula junto, eu, o Alan e a Karine.
E o L era professor de malabares. Se eu não me engano, o Alan já deu aula no ano passado. Sim, o Alan eles ainda dão aula aqui, né? Ainda bem. E ele dá aula de acrobacia. Legal. O que você sabe, assim, que é proibido apresentar aqui no estado de São Paulo, no circo? Então, aqui no estado de São Paulo, e acho que nos grandes, sei lá, estados do Brasil, os animais não são permitidos no circo, né? Tem E- 12 estados que os animais não são permitidos. O É. resto pode. Eu não sei como é que tá isso, né? Eu não sou muito a favor de animais no circo. Eu acho que. Eu acho que você traz uma exploração. Eu não sou nem a favor de zoológico, né? Eu acho que você tirar o animal do seu habitat natural e colocar ele enjaulado em qualquer lugar, ou adestrar esse animal para fazer o que você, ser humano, quer que ele faça, né? Porque não é do natural do Do animal. do animal, do um leão, por exemplo, ser manso, né? Então, esse adestramento de animais eu não sou muito a favor, não. Professor, falando nisso, você tem algum sonho de infância? Olha, quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Não é Nada a ver, né? que isso é hoje. Não, assim, a gravidade, né? Aí você faz aqueles… No trampolim, às vezes aqueles saltos no… Eu acho que tem um pouco a ver. Por causa da Por que gravidade. você queria ser astronauta? Eu não sei dizer, eu acho que eu não tinha… Eu acho que eu queria algo que era diferente. Assim, sabe quando você… Vocês Então entendem você que não eu tô tinha falando. muita noção Então, do tipo, que era. Algo que era fora do convencional. Então, ser astronauta, nossa, você vai pra fora do planeta, assim. Você vai pisar na Lua, assim. Não é muito legal pisar na Lua, assim? Na verdade, eu não sei, né? Eu nunca pisei. eu nunca pisei na Lua. Também não virei sem Deve ser. ser bom. Mas deve ser mó legal esse lance da gravidade zero. Professora, a gente descobriu que você foi pra Toronto, no Canadá. O que você fez lá? Olha, eu fui pra Toronto a princípio. Eu tava ainda meio começando a engrenar mais no circo. E então, a princípio, eu fui pra estudar inglês mesmo. Eu fui pra fazer intercâmbio, fazer aulas de inglês, né? Aperfeiçoar. E aí, eu falei, putz, tô aqui em Toronto, né? Terra do Circo de Soleil, né? Tem uma galera… Vamos descobrir como é que é o circo aqui. E aí, comecei a fazer umas aulas de circo lá. Eu também queria perguntar uma coisa que eu queria saber. O que tem de comida lá? Tem bastante chocolate? Tem… Olha, no Canadá eles têm uma comida típica, porque é isso, o Canadá ele recebe muita influência de outros países, né? É um país que recebe bastante imigrantes, principalmente em Toronto. Então, uma comida típica que eu experimentei lá era poutine. O que é isso? Era tipo uma batata frita com queijo, gordura e uns negócios que eu achei meio estranho. Todo Eu lugar achei que você ia falar waffle. Todo lugar Eu que achei que o ia Léo falar vai. waffle. Waffles. Tinha muito waffles. Todo lugar que o Léo Car vai, ele quer saber de comida. A gente veio pra cá, ele nem perguntou do podcast. Ele perguntou, o que a Do gente pão vai de comer? queijo. Olha, respondendo a pergunta de vocês, eu já falei melhor inglês, mas é que língua é prática, né? Tudo que a gente faz é prática. E se a gente não pratica muito, a gente vai perdendo um pouquinho, né? Você falou que tava falando de pão de queijo, e pior que tava falando mesmo. Quando a gente tava vindo pra cá, ele trouxe uma sacola com as comidas. E Ele eu ficou, perguntei, tem pão trouxe de queijo? Ele ficou, tem pão de queijo? Ele ficou, Depois a gente vai lá comer pão de queijo. Ele ficou, Kemi, o que vocês trouxeram? E ele Ele falou achou tem que- pão de queijo. Ele queria pão de queijo. Vocês gostam muito de pão de queijo? É bom, Sim, é bom. É bom, com requeijão. E vocês têm alguma comida favorita, assim? Churros. Além do Léo Car, que gosta muito de chocolate. Churros com chocolate. Churros Uma com coisa chocolate. que eu não gosto, 3 coisas que eu não gosto é de banana, manteiga e queijo. Mentira Ô, que você não gosta de Kemi. banana. Ela Ok, não minha vai. coisa Ó. que você gosta, assim. Comam banana. Fica a dica. Eu gosto de uma coisa muito brasileira. Estrogonofe. Ai, estrogonofe. Eu também é ótimo. não gosto de macarrão. estrogonofe Você não gosta de macarrão? Não, eu não Hein? gosto. A Kemi não gosta de um monte de coisa. Eu gosto de tudo. Aqui a menina não gosta de muita coisa. Eu não Só que gosto mel de fica… Eu nhoque. tô lá no meio. Eu não Ó, gosto de dica, nhoque. como Mas banana. de suco e de fruta, eu gosto de tudo. Tô bem. Tá certo. Professor, a gente foi pesquisando que companhias que você trabalhou. E a gente viu que você trabalhou com uma companhia Resto Dom T. Sim, a Cia Dom T é um coletivo de circo que eu fundei, assim, quando eu tava começando a fazer quando eu falei, eu vou fazer circo mesmo, assim. Aí eu juntei com mais
3 amigos no início de carreira. E a gente fundou esse coletivo, assim, de circo. Então, a gente trabalha bastante com aéreos, né? Que é a nossa formação. Então, trapézio, tecido. E a gente mistura com outras linguagens. Então, a gente mistura com teatro, a gente mistura com a dança, a performance. Então, é um amontoado de circo que a gente faz um montão de coisa. Professor, você já fez alguma, assim, apresentação com essa companhia fora do estado, fora do Brasil? Olha, com essa companhia, não. A gente ainda não apresentou em nenhum lugar fora de São Paulo. A gente ainda tá bem no começo de carreira. A gente tem um espetáculo que chama 3x4. Sim. E é isso, assim. Então, como é uma companhia independente, a gente faz todos os corres. Então, é onde eu aprendi a fazer produção, onde eu aprendi a fazer direção. Então, a gente vai meio que aprendendo a não só ser artista, né? Mas a gente aprende também a se vender e vender nossos espetáculos. Assim. E fora dessa companhia, você já fez algum espetáculo fora do Brasil? Fora do Brasil ainda não também. Vamos chegar nesse lugar um dia. Mas eu também trabalho com outro coletivo que chama Protagonistas. E aí a gente fez algumas apresentações fora do estado. Então foi a primeira vez que eu viajei com uma companhia de circo e foi bem legal. Recentemente a gente foi pra Belo Horizonte. A gente foi pra Belo Horizonte só, esse ano. Que bom. Professor, voltando a esse assunto de você querer viajar para fora do Brasil, fazer alguma apresentação com alguma companhia, assim, você acha que os artistas são mais valorizados aqui no Brasil ou fora? É bem difícil essa pergunta, hein? Olha, eu acho que os artistas, eles são valorizados… depende do que a gente vai considerar valorização, né? Mas eu acho que a arte ainda é muito mais valorizada fora. Eu acho que aqui a gente tem pouco incentivo para profissões que sejam artísticas, né? Então, a gente vê… Quando a gente fala em artista, a gente pensa muito na galera… vou trabalhar na Globo, vou… e o artista circense ainda que tá pouco valorizado, assim. O circo é uma das artes cênicas, né? Que menos recebe incentivo do Estado, por exemplo. Incentivo financeiro. Pra gente fazer produções. Professor, você como artista de circo, você tem algum nome artístico ou é só o Wilson mesmo? É o Wilson mesmo. Assim. Eu, quando eu era mais novo, eu Wilson queria mesmo? ter… eu já pensei em ter um nome diferentão, assim, tipo… Meu nome artístico é Wilson Guilherme, né? Que é meu nome mesmo. Porque Mas- seu nome é Robson, seu nome artístico é Anderson. Anderson. Mas eu tenho uns amigos que têm uns nomes mais diferentões, assim, né? Então eu já pensei em, sei lá, tipo… e se eu mudar… Eu sou gamer também, né? Então, meu nome nos jogos é Mellerk, né? Que é Guilherme ao contrário. Aí eu pensei, eu vou colocar Wilson Mellerk, assim, pra ficar diferente. Mas eu acho que não soa bem. O que vocês acham? Não sei. Mais ou menos. Mais É ou estranho, menos, né? assim. É um pouco difícil de falar. É difícil falar Mellerk, né? Aí eu desisti. É mais fácil você se acostumar, assim, quando você tá jogando, assim, você… Entendeu? É mais fácil. Que nos jogos de gamer tem uns nomes mais diferentes, né? Agora, na vida… com vocês, Wilson Mellerk. Que não pega pegou. bem. Não bate muito bem, assim. O Wilson Meller fará a apresentação. Aí eu deixei só Guilherme mesmo. Professor, como é que foi a pandemia? Você teve muitas dificuldades depois pra voltar do jeito que você tava? Como é que foi? Então, a pandemia foi bem, bem difícil, acho que pra todo mundo, né? Artisticamente falando, né? Quando começou a pandemia, eu ainda não estava trabalhando aqui na fábrica, então estava só com meus trabalhos artísticos, né? Tava apresentando bastante com protagonistas. Quando bateu a pandemia, a primeira coisa que a gente viu foi a queda de agenda de show. Então, a gente tinha agendas até… Tinha 2 meses de agenda e todos os nossos shows foram cancelados, né? Então, a primeira coisa que a gente sentiu foi, tipo, putz, agora eu não vou mais trabalhar, né? E aí foi uma pergunta que vocês já fizeram, né? Se eu já pensei em mudar de carreira. Foi um momento que eu pensei muito em falar, de repente, mudar de carreira, assim, sabe? Foi bem, bem, bem difícil esse primeiro momento da pandemia. Quando, assim, tinha amenizado mais a pandemia, eu fiquei, acho que um ano sem ir pro circo, assim, 2. Sim, e aí depois, né, a gente começou a fazer as aulas online, né? Porque a fábrica também fechou, tudo fechou naquele período, né?
Então, foi quando a gente começou a adaptar as aulas pra fazer as aulas online também, né? Você fez bastante aula online? Aula online, não lembro de ter feito muita, não. Eu lembro da Kemi, que a Eu gente fiz fazia muito. lá, a gente tava na nossa casa e ela ficava fazendo aula online de balé. E, pessoal, também teve um período que a gente foi pra Santa Catarina por causa de um trabalho do meu pai. Aí eu tava fazendo aula online lá, aí eu ficava debaixo da escada, colocava um tapete e ligava o computador. Aí eu ficava ouvindo ela, as amigas dela do balé fazendo aula online. É que tem uma hora que chega, né? De ficar fazendo as coisas online, né? Presencial é muito mais legal. Mas É. também foi bem importante, né? Pra dar uma segurada no vírus aí. Aí, às vezes, eu bati a cabeça. Ela tava debaixo da escada, a escada era assim, ó. Ela Falando ficou- que, assim, o professor é gamer, eu também jogo de vez em quando com Fap Mel. E aí, às vezes, eu ligava pra ele, quando ele tava ainda em São Paulo, e a Kim ainda fazia aula online. E eu ligava pra ele, e aí ele Por Santa falava... Catarina. E aí ele falava assim, não dá pra jogar agora por causa que a Kim tá usando o computador. Se eu escutar falar Mas assim, agora que a gente voltou pra São Paulo, Eu a também gente uso o joga. computador, porque às É. vezes eu também jogo. Ela E eles ficava- gostam de jogar comigo. E quem que você gosta de jogar? Eu gosto de jogar qualquer coisa. Ela gosta- Qualquer coisa que der pra jogar, eu jogo. É porque a Camila não é das melhores Pra gamers. distrair. Tem. Pra distrair a cabeça. Professor, como você já tem uma experiência assim no circo, você já pensou em abrir seu próprio circo, assim? Olha, ainda não. Administrar um circo é muito difícil, né? Eu começo aos pouquinhos, então acho que o meu coletivo hoje é o meu circo. Até porque é o meu modo de fazer circo, né? Então, quando a gente fala em circo, a gente tem diversos tipos de circo, né? Você tem desde o circo de lona até o circo da galera que apresenta em teatro e tudo mais. Então, eu tô nesse comecinho com a minha galera descobrindo o meu meio de fazer circo. Apresentação mesmo aqui no Fábrica e tal, né? Sim. E, professor, afinal você tem alguma rede social, assim, um canal no YouTube? Você sabe se algum espetáculo tá apresentando hoje? Olha, não tenho um canal no YouTube ainda, mas inspirado em vocês, provavelmente vou fazer um canal no YouTube. Olha! Mas a minha rede social, eu tenho o Instagram, @swilly, SWILY. Professor, você quer fazer alguma pergunta pra nós? Eu quero saber por que vocês não estão na aula de circo ainda. Só o Léo Car tá fazendo circo. É porque eu já faço futebol, eu já também faço artes visuais. Aí Eu não tem agora tô como. na ginástica, tive que sair de Olha. outra aula de balé por causa dessa, que tava muito cansativa. Ela agora Ela faz fazia balé. duas. Que a outra era num fim de semana ainda. Entendi, é muita coisa, né? Professor, já que você é gamer, o que você joga? Olha, eu comecei a jogar LOL. LOL. Mas é muito professor, joga difícil. League of Legends. Quando eu comecei a jogar, eu não consegui. Eu não consegui administrar bem. Eu jogava pelo celular, aquele Arena of Valor, já ouviu? A OV. Daí eu jogava bastante pelo celular. Eu falei, vou tentar jogar LOL, né? Mas LOL no computador é muito mais difícil. Mas tô na luta, Nossa, quando você Eu sou falou… noob. Fala noob ainda? Eu sou noob. Quando você falou LOL, processei na minha cabeça aqui… Tava começando a processar, eu pensei naquela boneca LOL. A boneca LOL. Não, ele tá falando de League of Legends. Eu não conheço esse League jogo. of Legends. League of Legends. League of Legends. Vocês jogam LOL também? Eu jogo. Eu não. Eu jogo mais Brawl Stars, não sei se você conhece. Ele joga Não Brawl Stars. conheço. Ele joga. É legal o Ele Brawl joga. Stars. É legal Brawl Stars, depois você vê se você instala aí, é mó Nós legal. 3 jogávamos. Vou procurar. Joguem Brawl Stars e LOL. Aí, quando… Arena of Valor também. Arena of Valor é legal. Dá pra montar time. Aí, também, quando a gente tava em Santa Catarina, aí eu tinha o meu celular, o Felipe tinha o dele, e o Léo Car jogava pela casa dele, em São Paulo. Aí, Vocês jogavam os 3 juntos. um dia a gente tava jogando lá Brawl Stars, aí o Léo Car veio falando, eu consegui um personagem novo, ele tinha acabado de estrear, ele tinha acabado de conseguir. Na verdade, eu não sei se tinha acabado de estrear. Não, mas- tipo, uns 2 dias É antes. porque assim, lá eu não vou fazer uma introdução assim do Brawl Aham. Stars, mas só que assim, lá você vai conseguindo ponto pra você conseguir caixa. E aí, eu consegui lá um Com a Brawler maior qualquer. sorte do mundo, você na consegue um maior sorte do personagem mundo, novo. Consegui um Brawler lá lendário. E aí depois consegui um cromático, eu consegui bastante. E sabe um jogo que eu jogo muito também? Pokémon GO. Eu jogava, só que meu celular perdeu o negócio de 4G? lugar. Ele não. O meu celular GPS. não. O GPS aí não tá funcionando mais. Eu acho mó legal o Pokémon GO também.
Gente, já que o professor trabalha aqui na fábrica, ele vai contar um pouco pra gente sobre o estúdio aqui. Lugar que a gente É um usou. espaço novo. Então, galerinha, vocês podem utilizar o estúdio. Tem um montão de coisa, né, que vocês podem fazer aqui. Vocês podem gravar música, vocês podem gravar podcast, vocês podem gravar vídeo com a galera do audiovisual. E o estúdio, ele funciona de terça a sábado, se eu não me engano. E é só vir na recepção e agendar com o pessoal. Professor, você gostou do podcast de hoje? Eu gostei muito. Foi a primeira vez que eu dei podcast, né? Dei do podcast, não, pra falar. Eu Que fiz você um podcast, que eu participou do participei do podcast, né? Eu tava bem nervoso, acho que agora eu tô mais tranquilo. Você tava tremendo, assim. Gostei bastante. Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Muito Obrigada. obrigada. Agradecemos sua presença em nome do canal. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Se precisar de uma nova entrevista, a gente vem em entrevista de novo. E vocês querem A gente parte pode fazer dois? uma. Vocês querem parte 2? A gente pode, de repente, Pode. fazer uma entrevista na sala de circo um dia, hein? Isso, Olha. podcast 2. Não precisa. A gente grava alguma coisa na sala de circo. Mas tem que subir a hashtag, hein? É hashtag que fala ainda? Hashtag. Deixa nos comentários onde é que vocês querem que a gente faça uma outra entrevista. Isso, vocês querem na sala de circo, na sala de arte, na sala de balé, na Até sala... na sala de música, não sei. E A se gente esse vai vídeo fazer bater outro 200 podcast. likes, a gente vai fazer outro podcast. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações. e compartilhar o vídeo. Tchau! Tchau, galera! Coisa.